Bom dia a todos. Esse é o amor de Jesus. É inexplicável. Nós não compreendemos por que Jesus nos ama tanto, tanto, tanto. Mesmo não merecendo, ainda assim Ele nos ama. E é com essa certeza de que nós não compreendemos, mas que sabemos que Jesus, Ele deu a sua vida por nós ali na cruz. É que nesta manhã estamos aqui, mais uma vez, para que nós possamos caminhar, trilhar a nossa vida em direção à cruz de Jesus Cristo, em direção ao teu sacrifício. Que todos nós hoje possamos ser, mais uma vez, alcançados por essa mensagem que Cristo preparou para nós esta manhã. Um bom dia a todos. Bom dia, pastor Rogério. Bom dia. Graça e paz de Deus esteja com cada um de vocês. Que o Senhor continue iluminando, guardando e dando forças mais um dia. Então, agora nós vamos dar início às nossas orações. Pastor, eu vou fazer a primeira oração, só faz a segunda, para a gente então dar início ao nosso estudo desta manhã. Oremos. Combinado. Grandioso Deus, louvado seja teu santo nome, porque estamos diante da tua presença, porque mais uma vez nós estamos desejosos de aprendermos a tua palavra, o teu desejo, para que nós possamos ser obedientes a ti, até que tu voltes a essa terra. Fale ao coração do teu servo, que tu escolhestes esta manhã. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Teu reino, o poder e a glória, Senhor. Em tuas mãos colocamos, Senhor, a nossa história. Nosso desejo intenso de fazer a tua vontade, de sermos hoje mais fiéis a ti do que fomos ontem. Diante de ti, Senhor, estão inúmeras pessoas clamando por misericórdia, clamando, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, suplicando para que o Senhor ampare, para que o Senhor livre das dores, para que o Senhor acompanhe os que vão viajar, estejam com os cansados, com os abatidos, com os que sofrem, Senhor, desanimados, depressivos, traumatizados, ansiosos, estressados, alguns em clínicas, outros em presídios, alguns no leito de hospital, outros num quarto escuro, não desejando que a luz se acenda, porque não querem mais viver. A todos estes, Senhor, e por todos estes nós oramos, que a tua alegria, a alegria da salvação chegue até estas pessoas, e que elas conheçam aquele a quem hoje nós proclamamos, Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, aquele que morreu em nosso lugar, subiu aos céus e muito em breve virá para resgatar todos os que aceitaram seu abraço. Ilumina-nos mais uma vez nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo. Amém. Obrigado. Vamos, então, dar sequência ao nosso estudo. Hoje estamos estudando, então, estudo sobre a fé, capítulo 14, formalismo, morto, parte 2. Acompanhe comigo, então. Alonso Trevor Jones. Mesmo vivendo após Cristo ter morrido na cruz,
a qual por si só deveria representar a destruição eterna de qualquer formalismo morto, vemos, todavia, que este continua estampado numa profissão de fé vazia e tem se exaltado a ponto de se tornar o veneno da fé cristã em toda parte. Já nos primórdios do cristianismo, pessoas não convertidas foram gradual e dissimuladamente se unindo à igreja e acabaram se exaltando no lugar de Cristo. Por não possuírem a presença vivificante de Cristo no coração, mediante fé viva, elas desde então têm procurado suprir a falta de sua presença por meio da adoção de rituais, deixando de perceber que somente Cristo pode dar significado e vida a esses rituais. Vou dar um exemplo simples disso, caso alguém não tenha compreendido. Por que é que muitos católicos passam tanto tempo em seus momentos de devoção? Não é porque são de fato devotos a Deus, mas é porque em seu ritual eles precisam passar por todas as esferas do seu terço ou do seu rosário, e aquilo demora bastante tempo. De certa forma é positivo, porque para seguir tudo aquilo, aqueles que já foram bons católicos sabem que demanda tempo. São tantos credos, tantas ave-marias, tantos Pai Nossos, Salve Rainha, etc, etc. Mas acaba sendo, se não for vindo de um coração, se não provém de um coração santificado e cheio de desejo de fazer a vontade de Deus, acaba sendo um ritual vazio. Ritual vazio. Nesse sistema de perversão e regeneração, ocorre por meio do ritual do batismo. E mesmo este se resume à aspersão de algumas gotas de água. A presença real de Cristo se manifesta no ritual da ceia do Senhor. A esperança da da salvação se concentra no ato de estar ligado a algum ritual prescrito pela igreja. Poderíamos, assim, continuar com toda a lista dos rituais e práticas do cristianismo. Como se não bastasse, sobre esses foram amontoados milhares e milhares de invenções próprias, as quais eu chamo de tradições humanas, tradições de homens, que podem ser vistas na forma de penitências, peregrinações, tradições e minuciosas distinções. Como sempre ocorreu com os formalistas desde a antiguidade, a vida se resume numa manifestação contínua das obras da carne, rivalidades e contendas, hipocrisia, iniquidade, perseguição, espionagem, traição e toda a sorte de obra má. Isto é o papado. Contudo, o espírito maligno do formalismo morto espalhou-se grandemente para além dos limites do papado como organização. Ele representa na atualidade o veneno da profissão da fé cristã em toda parte. E mesmo aqueles cristãos que professam a mensagem do terceiro anjo, justiça pela fé, justificação pela fé, também a questão do selo visível de Deus, na guarda do quarto mandamento, sábado do Senhor nosso Deus, mesmo estes não escaparam completamente dele. Ele será o mal predominante. Em escala mundial, dos últimos dias, até a vinda do Senhor em glória nas nuvens dos céus. Paulo faz a seguinte descrição. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Essa predominante forma de piedade sem poder, chegando até mesmo a negar-lhe o poder, é o formalismo morto, contra o qual devemos combater o bom combate de uma fé viva. O que combate o formalismo morto é uma fé viva. Entenda formalismo morto também como a doença impregnada naqueles que vivem no período em Laodiceia. Vivem uma fé vazia, pensando que estão vivos, mas na verdade estão mortos. A fé viva que está contida na mensagem do terceiro anjo e que deve ser levada ao mundo tem objetivo nos salvar do dilúvio mundial do formalismo morto. A justificação pela fé tem como objetivo nos salvar do dilúvio mundial do formalismo morto. Como está a sua vida pessoal hoje? Está marcada pelo formalismo morto ou pela fé viva? Tem em você a forma de piedade sem o poder dela? Ou sua vida possui, mediante fé viva, a presença vivificante do poder do Salvador vivo, a qual dá significado, vida e alegria a todas as formas de adoração e a todos os serviços que Cristo instituiu? Está você praticando as obras de Deus e manifestando os frutos do Espírito em todos os aspectos da sua vida? Se não for como meio de encontrar a Cristo, o Salvador vivo, na palavra, bem como a fé vivificante proveniente dele, mesmo essa palavra pode se transformar num formalismo morto hoje, à semelhança do que ocorreu no passado, quando Cristo esteve sobre a terra. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Estavam tão preocupados com seus formalismos, que esqueceram que aquele era de fato o Filho de Deus, vindo para cumprir as profecias. Cristo disse aos judeus de então: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso é interessante, é como se alguém estivesse orando para Jesus, dizendo: Senhor, por favor, se revele a nós, mostre, Senhor, qual é a sua vontade para nós. E Deus então apresentasse aquele grupo de pessoas que está cada manhã, bem cedinho, procurando, apesar das suas imperfeições, aprender um pouco mais. E aí essas pessoas dissessem: não, eles não. Eles não. Mostra-me, Senhor, outra coisa. Eles não. Eles não. Por alguns, vocês serão vistos como radicais. Por alguns, a prática de vocês serão tidas como formalismo seco. Mas lembre-se, continue a perseverar independente do que digam. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Eles imaginaram poder encontrar a vida eterna nas Escrituras sem Cristo, ou seja, por meio da prática individual, independente de obras. Contudo, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, o qual encontramos nas Escrituras,
e não nas palavras das Escrituras sem ele. Encontramos nas Escrituras, e não nas palavras das Escrituras sem ele, pois são elas que testificam dele. São elas que testificam dele. Este é o propósito delas. Qual é o propósito das Escrituras? Testificar dele. Falar dele. É a própria palavra dele, embora a voz seja de um mensageiro. Portanto, aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo é radical nesse aspecto. Não existe outro nome pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe outra forma de alcançarmos a vida eterna que não seja pelo sangue do Cordeiro. A verdadeira piedade eleva os pensamentos e ações. Lembre-se que piedade é espiritualidade plena, é religiosidade genuína. Então, as formas exteriores da religião entram em harmonia com a pureza interna do cristão. Então, aquelas cerimônias requeridas no serviço de Deus não são ritos sem significado, como aquelas dos fariseus hipócritas. As nossas cerimônias, como, por exemplo, casamento, batismo, lava-pés, Santa Ceia, ou a cerimônia da humildade, Santa Ceia, todas estas cerimônias, todos esses ritos, a própria unção, elas não se encaixam na categoria de formalismos secos, a não ser que o indivíduo que a exerce não tenha noção de sua profundidade. Maravilha, foi um capítulo curto, podemos dar sequência aqui. Acompanhe comigo. Capítulo 15, Ministros de Deus, também escrito pelo pastor Jones. Com base na lista que o Senhor apresenta em 2 Coríntios 6, de 1 a 10, fica evidente que não há nada que possa sobrevir à vida do crente em Cristo, sobre a vida do crente em Cristo, que a graça de Deus não possa fazer uso e transformar para o bem do crente, para que sirva apenas para seu progresso rumo à perfeição em Cristo Jesus. Sempre que Jones trata de perfeição, ele deixa claro que ela é em Cristo Jesus. Quando falarem mal sobre Jones, vocês devem perguntar: já leram alguma coisa deles? Isso e nada além disso é o que a graça de Deus sempre fará, se o crente simplesmente permitir que o Senhor cumpra os seus propósitos na vida dele. E se permitir que a graça reine. Logo, quando permitirmos que a graça reine em nós, então tudo aquilo que estivermos fazendo ao ser dedicado na seara do Senhor será santificado pelo Senhor. É assim que todas as coisas existem por amor de vós. E é assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é maravilhoso, realmente glorioso. É a própria salvação. É assim que o crente é capacitado a sempre triunfar em Cristo. Espero que tenham compreendido. De qualquer maneira, eu vou ler novamente a partir daqui. E isso, e nada além disso, é o que a graça de Deus sempre fará, se o crente simplesmente permitir que o Senhor cumpra os seus propósitos na vida dele, e se permitir que a graça reine. É assim que todas as coisas existem por amor de vós. E é assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é maravilhoso, realmente glorioso. É a própria salvação. É assim que o crente é capacitado a sempre triunfar em Cristo. Isso, porém, só é a metade da história. O Senhor se propõe não apenas a salvar uma pessoa,
mas é seu desejo usá-la a fim de que ministre a todos os demais o conhecimento de Deus, para que os outros também possam crer. Veja, o desejo de Deus é que eu e você sejamos testemunhas dele. Esta não é uma missão apenas dos líderes da igreja, de pastores, de obreiros, de anciãos, não. Todos nós nascemos no reino de Deus como missionários. Não devemos pensar que a graça e os dons do Senhor em nosso favor se restringem apenas a nós. Eles são para nós, primeiramente. É verdade. Porém, eles são primeiramente para nós, a fim de que não apenas nós mesmos sejamos salvos, mas para que sejamos capacitados para beneficiar outros ao lhes comunicarmos o conhecimento de Deus. Nós mesmos precisamos ser participantes da salvação antes de conduzirmos outros até ela. Lembre-se que salvação não é apenas um estado onde a pessoa se encontra, no sentido de guardado para a vida eterna, tendo o nome escrito no livro da vida, como também salvação se torna uma pessoa, Cristo Jesus. Na verdade, esta pessoa, Cristo Jesus, em seu nome, pelos seus méritos, que somos salvos. E agora, ele, que é a própria luz, porque Deus é luz, habitando em nós, nos fará também luz. E é dessa maneira que nos tornamos agentes de salvação, porque é Deus em nós e Deus através de nós. É luz de cima para baixo e de dentro para fora. É quando você leva a mensagem do Evangelho a outras pessoas. Nós mesmos precisamos ser participantes da salvação antes de conduzirmos outros até ela. Por isso está escrito: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é a salvação em Cristo Jesus. Reconciliação com Deus, reconciliação com o próximo, reconciliação conosco, com mim mesmo, com eu mesmo, melhor dizendo. Assim, toda pessoa que recebe o dom da graça de Deus, recebe com ela, e ao mesmo tempo o ministério dessa graça para todos os outros. Toda pessoa que se reconcilia com Deus recebe, com essa reconciliação, o ministério da reconciliação a todos os demais. A exortação também se aplica aqui. Nós também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Você é um participante da graça? Então administre aos outros. Não receba essa graça em vão. Você está reconciliado com Deus? Então saiba que Ele lhe deu também o ministério da reconciliação. Será que você recebeu esse ministério em vão? Se não recebermos a graça de Deus em vão, se permitirmos apenas que a graça de Deus reine, o Senhor fará com que ela nos permita, em tudo, sermos recomendáveis como ministros de Deus. Esta é a verdade. Em tudo, seremos ministros, recomendados como ministros de Deus. O Senhor diz assim, e assim é, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Isto é, em todas as coisas estaremos transmitindo aos outros o conhecimento de Deus. Por quê? Porque para um cristão realmente convertido, todas as coisas são espirituais. Ele entende exatamente que, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa,
Fazei para a glória de Deus. Ao estudarmos o livro Parábolas de Jesus, fica evidente que todas as coisas que nós formos fazer, devemos fazer para o Senhor. Para o Senhor. No livro Caminho a Cristo, no capítulo 4. Caminho a Cristo, capítulo 4. A serva do Senhor vai escrever que quando uma pessoa se esforça para uma mudança, ainda que ela não tenha conhecimento do poder de Deus, é o poder de Deus que está auxiliando. Quando eu e você nos esforçamos para uma atividade secular que seja, é o poder de Deus que está nos auxiliando. Dessa forma, deixa eu marcar esse detalhezinho aqui, para depois enviar para os editores. O editor, o responsável pelos livros dos pioneiros no Brasil é o pastor Uriel Vidal. E quando acontece alguma situação assim, de encontrar algum errinho, eu envio para ele depois do livro concluído, da leitura concluída. Ok. Dessa forma, o Senhor se propõe não somente a nos fazer triunfar em Cristo, sempre, individualmente, mas também a tornar manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, ele se propõe a tornar conhecido aos outros por meio de nós, em todo lugar, o conhecimento de si mesmo. Lindo esse texto, né? Ele se propõe a tornar conhecido aos outros por meio de nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E em todo lugar, conhecimento de si mesmo. Cristo em nós, a esperança da glória. Não podemos realizar isso por conta própria. Cabe a ele fazer isso por meio de nós. Veja, novamente, Jones argumentando a suficiência de Cristo, a exaltação de Cristo, a necessidade de Cristo. Devemos cooperar com ele. 2 Pedro 1,4, 1 João 3,9, Gálatas 2,20. Devemos ser cooperadores com ele. Cooperadores com ele. Ok. É lindo demais, né? Cooperador é aquele que trabalha junto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, diz o anjo Gabriel, quando João se prostra diante do anjo para adorá-lo. O anjo diz: vê, não faças tal, sou conservo teu e dos teus irmãos. Conservo, cooperador junto, ele que serve junto. E quando assim cooperarmos com ele, tão certa quanto nossa cooperação será a ação divina de sempre nos fazer triunfar em Cristo e de tornar manifesto o conhecimento de si mesmo por meio de nós em todo lugar. Eu não quero perder a palavra cooperadores, porque preciso citar para vocês um outro texto dos testemunhos. Ok, quando chegar aqui eu citarei. E quando assim cooperarmos com ele, tão certa quanto nossa cooperação será a ação divina de sempre nos fazer triunfar em Cristo e de tornar manifesto o conhecimento de si mesmo por meio de nós em todo lugar. Veja, será a ação divina de sempre nos fazer triunfar em Cristo. É a ação divina. Não é nada além da ação divina que nos faz triunfar. Conhecimento de si mesmo, do próprio Deus, por meio de nós em todo lugar. Eu fico empolgado com estes textos porque o texto deixa sempre claro que é por meio de Cristo, não é por nossos próprios méritos, não há em nós nada que acrescente ou que conceda uma vírgula de graça ou salvação. Não existe nenhuma obra que nós possamos fazer
e nos conceda a salvação. Ela, de fato, é pela graça mediante a fé. É Cristo em nós, a esperança da glória. Se você está marcando, você pode escrever aí no seu livro Gálatas 2, verso 16. Depois escreva Gálatas 3, verso... Gálatas 2:16, depois Gálatas 3, verso 11, depois você pode colocar Efésios 2, 8 a 10 e Romanos 3, 20 a 22. Todos estes textos que apresentei, essas referências, deixam claro salvação pela graça, mediante a fé. Memorizem esses textos se vocês fizerem uma tarefa para casa também. Eles são fundamentais para entendermos que não há obra alguma da parte do ser humano, além do ato de aceitar. Aceitar. Romanos quanto, pastor? Romanos 3, 20 a 22. Ok. Graças ao Senhor. Não digam, nem mesmo pensem que Ele não pode fazer isso por meio de vocês. Ele pode realizar isso por meio de vocês. Ele o fará também se vocês simplesmente receberem sua graça, não receberem sua graça em vão. Se vocês simplesmente permitirem que a graça reine, e se vocês forem cooperadores com ele. Ok, vamos aqui citar então o texto. Preste muita atenção. Provavelmente você já ouviu isso que vou dizer. Então, vou citar aqui o texto do livro Serviço Cristão e também texto descrito no livro Eventos Finais. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperadores de Deus. Quando tivermos uma consagração plena, de todo coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato, mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá, enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornarem cooperadores de Deus. Se for Eventos Finais, é página 120. Se for Serviço Cristão, dependendo da versão, será a página 253. Com esse raciocínio, eu avanço aqui um pouquinho para um outro assunto, que é: não sabemos quando Cristo irá voltar, mas sabemos o que falta para ele voltar. E o que falta para ele voltar é sermos cooperadores dele. E o que é ser cooperador dele? É viver uma vida em completa dependência de Deus, assim como Cristo viveu. É a justiça de Cristo em nós. A mensagem dada em Minneapolis, através de John D. Wagner e, obviamente, através de Ellen White, era a mensagem de que o povo estava indo para o caminho do formalismo seco e Deus agora os traz para, ou melhor, os livra das tradições dos homens e os traz novamente para o caminho, mostrando a tradição dos apóstolos, que é a verdade bíblica, a verdade presente. Quando John D. Wagner e Ellen White apresentaram essa mensagem, isso causou um racha naquela
assembleia, a ponto daquela assembleia ficar tão conhecida entre aqueles que estudam um pouco mais, como vocês, por exemplo. E desde lá, então, a igreja passa por esta situação. Alguns que continuam no formalismo seco e outros que, de fato, procuram viver como o Senhor deseja que nós vivamos. O texto que li, Eventos Finais, página 120, ou Serviço Cristão, página 253, apresenta: mas isso não acontecerá, isso é, o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, a qual nós esperamos, não acontecerá, enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Isto é, enquanto a maior parte dos membros da igreja não entenderem e não aceitarem a mensagem da justificação pela fé, que é a mensagem do terceiro anjo, que é Cristo em nós, a esperança da glória, que é a certeza e a convicção da vitória sobre todo e qualquer pecado pelo poder de Deus em nossa vida. Enquanto isso não acontecer, nenhum dos outros acontecimentos que culminam no retorno literal de Cristo irá ocorrer. Porque lembrem-se, acontecerá a chuva serôdia, o alto clamor será dado, que é a última mensagem de advertência ao mundo. Você tem, juntamente com isso, o decreto dominical, sacudidura final, a fuga o último convite de Deus para sair dos grandes centros, das cidades. Depois você tem o decreto dominical de fato, e você tem depois um período de grande tribulação para os ímpios, sendo as 7 pragas, e um período de grande tribulação e angústia para os salvos, chamado de angústia de Jacó. Até que vem o decreto de morte, aparecem nos céus as 2 tábuas da lei, os ímpios percebem a sua discrepância em relação a estar perseguindo os que são do Senhor, e eles então, principalmente os seus líderes, de acordo com o livro Verdade sobre os Anjos, escutam a voz do Espírito Santo que vai dizer que eles foram achados em falta. Então, Deus anuncia, em meio a um grande trovão, o dia e a hora de sua vinda. Nesse momento, poucos instantes antes deste anúncio do Senhor, que vai anunciar o dia e a hora, acontece uma ressurreição especial dos justos, e aqueles que morreram desapontados, porque acreditavam que Cristo voltaria em 1844, mas não viram esse retorno. Estes ressuscitam, cumprindo a profecia de Daniel 12, versos 12, os 1335 dias, anos. E eles, então, que passaram pelo grande desapontamento, porque haviam esperado Cristo num determinado dia e hora, recebem dos altos céus, Deus agora dando a eles um presente. Um presente, não desapontamento, mas a certeza de que naquele dia e naquela hora que o Senhor anunciar, ele, Cristo, virá. Passa-se um período de tempo, não sabemos quanto tempo, não sabemos o que acontece nesse intervalo, mas logo então Cristo vem, no dia e a hora marcados. Eu explanei tudo isso rapidamente para dizer para você que eu e você sabemos o que falta para Cristo voltar, embora nós não saibamos quando é que ele vai voltar. E o que falta para ele voltar? Sermos cooperadores dele. E o que é ser cooperador dele? Expliquei e repito. Ser e viver como Cristo viveu. Ser completamente dependente de Deus. Viver completamente
independência de Deus. Por isso o texto de Gálatas 2:20 se torna tão forte. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. É verdade que existe um mistério sobre como isso ocorre. É realmente um mistério como Deus pode tornar manifesto o conhecimento de si mesmo por meio de pessoas como vocês. E eu em algum lugar, muito menos, como vocês e eu em algum lugar, muito menos em todo lugar. Por mais misteriosa que seja essa obra, trata-se da pura verdade. Mas será que nós não cremos no mistério de Deus? Certamente que sim. Então nunca se esqueçam de que o mistério de Deus é Deus manifesto na carne. Isso é lindo porque o mistério de Deus é a encarnação de Cristo. O mistério de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória, mas não apenas num sentido assim abstrato. Não, é Cristo vindo em carne. E vocês e eu somos carne. Então, o mistério de Deus é Deus manifesto em vocês e em mim, assim como Deus se manifestou em Cristo. E ele, o Pai, com Cristo, era um, agora Cristo e o Pai e o Espírito Santo em nós também quer ser um. Isto é o mistério de Deus. Então, o mistério de Deus é Deus manifesto em vocês e em mim. Os que cremos, creiam nisso. Não se esqueçam também de que o mistério de Deus não é Deus manifesta em carne não pecaminosa, mas Deus manifesta em carne pecaminosa. E aqui ele volta para o assunto que nós já tratamos num outro ponto. Vamos olhar a nota de rodapé para ver o que foi nos apresentado. Ver na nota, página 107. Bom, já vimos essa nota, e essa nota deixou claro o que significa Cristo vir em carne pecaminosa. Eu vou explicar aqui para que fique bem claro. Cristo vir em carne pecaminosa significa que ele veio sem nenhuma vantagem em relação a nós, significa que ele é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões, significa que a única diferença entre nós e Cristo é que ele não possuía a mancha do pecado. E se você pergunta, pastor, mas em detalhes, o que é isso? Então, eu vou dar a minha opinião. Minha opinião, Rogério está falando agora. Minha opinião é que a grande tentação que Cristo sofria, ok? E essa tentação era contínua, era a tentação de não ceder à sua natureza divina. Quando no deserto da tentação ele foi tentado a usar sua natureza divina. A natureza divina pulsava dentro de Cristo, desejando saciar sua humanidade. Ele estava com fome. A humanidade de Cristo. Ele veio com uma carcaça, coloco assim, ok? Carcaça no sentido de natureza humana. Com 4.000 anos de pecado. E agora essa natureza humana sobre ela. 4 anos de pecado sobre ela. E agora essa natureza humana está com fome, depois de jejuar 40 dias. E a natureza divina pulsa, desejosa de satisfazer essa necessidade. Mas Cristo nega-se a si mesmo, isto é, Cristo nega sua natureza divina, cumprindo Filipenses 2, 5-8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo sempre um ser de natureza divina, não julgou por usurpação ser igual a Deus, ou tomar posse daquilo que de fato ele podia, usar seu poder divino. Antes a si mesmo se esvaziou. O esvaziar ali é o negar. Esvaziar ali é o negar. Negar usar seu poder divino. Ele nunca deixou de tê-lo, porquanto nele habita
Portanto, nele habita toda a plenitude da divindade. Ele nunca deixou de ser Deus. A divindade estava pulsando dentro dele, mas ele em nenhum momento a usou. Por quê? Porque se a usasse, deixaria de ser um modelo para mim e para você. Deixaria de cumprir aquilo que lhe foi proposto. E agora, ele então nega a sua natureza divina, nega e vence. Nega usar a natureza divina e vence a tentação. E qual era a tentação? Viver uma vida independente de Deus, sem a dependência de Deus. E é nesse aspecto que ele é nosso modelo, nos ensinando que é possível, como seres humanos, viver completamente dependente de Deus, negando nossa própria vontade. Então agora você pega isso que eu apresentei como minha opinião sobre Cristo e você traz para nós, seres humanos, que temos a mancha do pecado. A natureza pecaminosa com corrupção. A serva do Senhor escreve: Cristo herdou nossa natureza caída, mas não sua corrupção. E é a mesma coisa que mancha do pecado. Então, eu preciso negar a mim mesmo, assim como Cristo negou a si mesmo. Eu, Rogério, posso, pelo poder de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, viver uma vida completamente dependente dele, assim como Cristo, pelo poder de Deus, viveu uma vida completamente dependente dele. Espero que tenham compreendido. Nunca poderia haver algum mistério no fato de Deus se manifestar em carne não pecaminosa e em alguém sem nenhuma conexão com o pecado. Ele não seria para nós um exemplo, um modelo. E eu expliquei isso para vocês há poucos instantes. Seria algo bem simples. O fato, porém, dele se manifestar em carne sob a carga do pecado e com todas as tendências ao pecado, tal como a que nós temos, e aí você tem que entender toda a explicação que eu dei para não compreender errado esse texto que está na tela, ok? Porque quando a gente fala de tendência para pecar, a gente pensa o quê? Na mancha do pecado querendo pulsar, ok? A mancha do pecado querendo pulsar. E também apresento para vocês que nos materiais de 1888, e eu tenho os comigo aqui, a própria serva do Senhor deixa claro que não concordava com tudo que Jones e Wagner apresentaram. Então, pode ser que também, nesse aspecto, eles tivessem alguma divergência do pensamento dela. Não estou afirmando, estou agora colocando como possibilidade. Sim, esse é o mistério de Deus, e trata-se de uma realidade gloriosa, graças ao Senhor. Creiam nisso. E diante de todo mundo, e para a alegria de cada ser humano, em Jesus Cristo, Deus demonstrou que esse grande mistério é de fato uma realidade na experiência humana. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus Cristo, igualmente participou, carne e sangue. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Portanto, Deus o fez pecado por nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Com base em todos estes argumentos, que Jones vai escrever isso que eu coloquei aqui de verde, ok? Aqui em cima. E agora eu vou colocar de laranja aí. Com base nesses argumentos em verde aqui, Jones escreve isso. O fato, porém, dele se manifestar em carne sob a carga do pecado e com todas as tendências ao pecado, tal como a que nós temos, isso é um mistério. Como assim tendência ao pecado? Por conta do texto. Tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Tentado em todas as coisas. Aqui, ó. Hebreus
2:17. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Como assim ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança? Já expliquei e vou explicar novamente. Qual é a base da tentação? A base da tentação. Viver uma vida solitária, por conta própria, agindo pelos nossos próprios esforços e méritos. Essa é a base da tentação. E foi isso que aconteceu com o Lúcifer no céu. Ele viveu desconectado de Deus. Foi isso que Lúcifer tentou Eva a fazer, agir por conta própria. Você será como Deus, Eva, conhecedora do bem e do mal. Eva foi tentada a agir por conta própria. Adão foi tentado a agir por conta própria. Foi enganado. Desculpa, Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão cedeu, mas ele foi tentado a fazer sua própria vontade. Porque ele sabia que a vontade de Deus era que ele não comesse. Jesus foi tentado a agir por conta própria. E você, independente do pecado, independente do ato em si, que sempre começa no coração. Lembre-se que todo pecado começa no coração. Seja adultério, seja homicídio, seja qualquer coisa que você imaginar. Você estará agindo por conta própria, independente de Deus, desconectado de Deus. É nesse aspecto que Cristo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, no aspecto de agir por conta própria. Ok? É nesse aspecto que ele é semelhante aos irmãos. Assim, em nossa carne, tendo nossa natureza carregada de iniquidade, e ele mesmo tendo sido feito pecado, o pecado estava sobre ele, mesmo que ele não tivesse cometido nenhum pecado, Cristo Jesus viveu neste mundo. Foi tentado em todos os pontos como nós. E, todavia, Deus sempre fez com que Cristo triunfasse em Deus. Nota de rodapé. A menos que haja possibilidade de ceder, a tentação não é tentação. Ela é resistida quando o homem é fortemente influenciado a cometer uma má ação e sabendo que pode praticá-la, resiste pela fé, com firme apego ao poder divino. Então, qual era o segredo de Jesus para vencer a tentação? Firme apego ao poder divino. Qual o poder divino? Aquele que habitava nele mesmo? Não, porque se fosse assim, ele não seria para nós um modelo, uma referência. Cristo se firmou, ou apegou-se ao poder do Pai. E aí, alguns textos sobre isso, né? Vamos lá. João 5,19, João 5,30, João 6,38, João 7,16, 17, João 8,28, João 8,50. Foi esta a provação pela qual Cristo passou. Viver uma vida como ser humano, completamente dependente de Deus. Ok, acho que vamos ter que parar por aqui por conta do tempo. Então, vou ler novamente e termino aqui no próximo ponto. Só um instante, deixa eu ver quanto falta. Estamos terminando. Não estamos? Estamos terminando. Dá para terminar, sim. Esse capítulo. Acompanhe comigo, então. Aguente mais um pouquinho aí. Tornando manifesta a fragrância do seu conhecimento por meio dele em todo lugar. Deus, então, foi manifesto na carne, em nossa carne, em carne humana, sob a carga do pecado. Uma carne que se tornou pecado, fraca, e que foi tentada como a nossa é. Acompanhe comigo. Como a nossa é, 4. O 3 a gente já viu 4. Como livre agente moral, ele foi posto à prova, com liberdade para ceder às tentações de Satanás e agir em oposição à vontade de Deus. Se assim não fora,
Se não fosse possível que ele, está falando de Jesus, caísse, não poderia ter sido tentado em todos os pontos como a família humana é tentada. Então, Cristo foi tentado como um ser humano é tentado. Ok? E qual a diferença? A diferença é que ele foi tentado 100 vezes mais. Como? Isso mesmo. 100 vezes mais do que você. Por quê? Simples. Satanás encontra eco em nosso coração. Satanás encontra eco em nosso coração. Rendidos à escravidão do pecado. É só ler Efésios 2, de 1 em diante. Éramos antes o quê? Filhos da ira. Todo aquele que comete pecado é filho de quem? Do diabo. Cristo cometeu algum pecado em algum momento? Não. Não havia pecado nenhum nele. Então o inimigo não encontrava eco no seu coração. Por isso as tentações sobre Cristo tinham que ser 100 vezes mais intensas. 100 vezes mais intensas. Mas a tentação era a mesma. E qual é? Agir independente de Deus. Tomara que vocês estejam estendendo isso, por favor. Isso é muito importante. Quando nós entendemos isso, a discussão sobre pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo, ela cai por terra. Porque essas nomenclaturas não são utilizadas na Bíblia nem no Espírito de Profecia. Mas nós ficamos com a essência, que é o que de fato importa. Cristo é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Nós deixamos de conversar sobre as entranhas, se era antes do pecado, se é depois do pecado, e ficamos com a base, que ele é um modelo, vindo como ser humano, mas vivendo, e vivendo como nós temos que viver, completamente dependentes de Deus. Creia nisso e louve seu santo nome. Eu creio, Senhor. Esse é o mistério que, na atualidade, por meio da mensagem do terceiro anjo, deve se tornar conhecida a todas as nações para a obediência da fé. Esse é o mistério de Deus que, nesse tempo, deve cumprir-se. Não se cumprir apenas no sentido de ser finalizado diante do mundo, mas deve ser cumprido no sentido de sua ampla obra ser completada no crente. Este é o tempo em que o mistério de Deus deve ser cumprido no sentido de que Deus deve se tornar manifesto na carne de cada crente genuíno e em todo lugar onde o crente estiver. Nisto consiste de fato e em verdade a guarda dos mandamentos e a fé de Jesus. Veja, a fé de Jesus, a mesma fé que Jesus tinha, mesma fé que Jesus tinha. Poderia ser fé em Jesus? Poderia ser também. Eu diria que além de o que nos salva é a fé em Jesus, ok? Em Jesus, a fé em Jesus é que nos salva. Mas aqueles que são salvos pela fé em Jesus, agora vão viver tendo a fé de Jesus. Isto é, mesma fé que ele tinha em Deus. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu revelei Deus na carne. Nossa fé é a vitória que vence o mundo. Amém. Portanto, e hoje, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia, louvado seja Deus. Que estudo profundo, estudo maravilhoso. Semana que vem, pela graça de Deus, pelo seu poder, nós seguimos com o capítulo 16. Meninas, fiquem à vontade. Louvado seja Deus por essa mensagem, né? A nossa fé é a chave aí da vitória, né? E nós vimos aqui que firmes, né? Se apegarmos ao podermos do Pai. Esse era o segredo de Jesus, ele se apegou ao poder do Pai. E esse também deve ser o nosso segredo, nos apegarmos ao poder do Pai. O desejado de todas as nações conta que Jesus, ele
passava noites e madrugadas buscando o poder do Pai. Por isso ele venceu. Que esse também seja o nosso desejo nesta manhã. Nós vamos encerrar, então, esse bloco, né, com 2 orações, a oração cantada. O pastor vai encerrar com a oração. Jeane, você pode fazer a segunda oração? Posso, sim. Obrigado, Jeane. E a Rutinha vai fazer, então, uma oração cantada. Eu acho que a Rutinha não está mais aqui. Irmã Nícia, a senhora pode fazer a oração cantada? Está aqui. Rutinha, faz para a gente, então, a oração cantada. Sim. Pastor Rogério, pode, então, fazer a primeira oração? Sim, vamos orar. Vamos orar. Poderoso Deus de amor, obrigado, bom Pai, por tanta luz que nos concedeu nesta manhã. Nós te louvamos por Cristo Jesus, que é nosso Deus. Nós te louvamos pela entrega de Cristo Jesus em nosso favor, pois Ele aceitou, bom Pai, a humanidade. Ele aceitou, Senhor, vir como um de nós e nos mostrou, bom Pai, como viver em completa dependência do Senhor. Não usou em nenhum momento sua natureza divina para alcançar a vitória, porque dessa maneira não seria para nós um modelo, mas mesmo sendo Deus, viveu como ser humano completamente dependente de Ti. Maravilhoso Jesus que passou madrugadas e noites inteiras em oração. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos também madrugadas inteiras em oração. Ajuda-nos a jejuarmos mais, Senhor. Ajuda-nos a vivermos com a mesma fé que o Senhor tinha e a amarmos o Pai acima de tudo, acima de nós mesmos. Bom Deus, tem misericórdia de nós. E quando pensarmos em desistir, Senhor, ajuda-nos a lembrar que a fé que vence o mundo é a fé de Cristo, que é agora disponibilizada a cada um de nós, pelos méritos do Cordeiro. Fica com cada um destes, Senhor, que ouviu esta mensagem, que é a terceira mensagem angélica, a mensagem da justificação pela fé. E que dentro do nosso meio cessem as discussões sobre temas que são aparentemente complicados, que as pessoas entendam a essência, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado por tudo. Ora em nome de Jesus, amém. Amém. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por tão grandes oportunidades que o Senhor tem concedido a cada ser humano aqui nesta terra. Graças te damos, Senhor, pelo derramamento do teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças te damos, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos acorda com fome e sede de justiça, sede de ti. Queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pela nossa dessemelhança de ti, mas temos fome e sede, Senhor, de ti. Carecemos da tua misericórdia, da tua graça nos nossos corações. Queremos verdadeiramente, Senhor, ter comunhão contigo, ter um encontro contigo. Queremos verdadeiramente que o Senhor habite no nosso coração e faça morada, porque sem ti não há vida, não há paz, não há alegria, não há esperança, não tem vida eterna. Queremos verdadeiramente, Senhor, refletir a ti neste mundo, sermos luzes, o sal da terra. Mas muitas vezes, Senhor, nossa natureza, a nossa carne é fraca e recua. Mas queremos te agradecer porque o Senhor nos ama mais do que a nós mesmos. O Senhor quer mais a nossa salvação do que nós a queremos. E o Senhor se compadece de nós e sabe que somos pó, que a nossa estrutura
é pó. Queremos te agradecer, porque todos os dias o Senhor estende a tua mão para nos salvar, para nos levantar, para nos animar, para nos fortalecer. Mas precisamos de mais, Senhor, de ti. E pedimos que neste momento, cada pessoa que está aqui ouvindo, o Senhor derrame porção dobrada do teu Santo Espírito, para que não venhamos a fazer a nossa vontade, mas a tua, para que venhamos a ouvir o teu chamado e responder sim, sempre que formos chamados. Não venhamos a nos envergonhar do teu evangelho, mas precisamos, Senhor, ser revestidos do teu poder, porque sem ti nada podemos fazer. Queremos te agradecer, Senhor, pela mensagem, que o Senhor abençoe grandemente, continue abençoando o mensageiro, abençoe cada família aqui representada, cada pedido que foi escrito, cada pedido no coração. Continua conosco, Senhor, nesta caminhada. Não desiste de nós e que nós nunca venhamos a desistir de Ti. Te pedimos também a Tua misericórdia sobre todos aqueles que temos orado, que temos clamado pelas nossas famílias e os nossos filhos. Te pedimos que o Senhor continue nos momentos que se seguem aqui na sala de consagração. Te pedimos e desde já te agradecemos pelos méritos de Jesus. Amém. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios, que levem tuas palavras e consolo aos que sofrem. Que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vendo confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Amém. Lá, perguntas? Alguma coisa que não ficou clara? Eden, por favor. Amém, amém, Rutinha. Obrigado pelo hino, né? Esse hino, ele veio falando que nosso desejo é ser igual a Jesus, né? Lindo mesmo, Então, mesmo. agora, nós vamos ter os momentos aqui das considerações, aonde nós vamos poder, então, colocar as nossas dúvidas, aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Bom dia, irmão Éden. Pode abrir seu microfone. Bom dia. Eu queria fazer só um comentário só, que Jesus, eu imagino, é uma imaginação minha, que ele foi assim, tentado, acho que milhares de vezes mais que nós. Por quê? Era como se tivesse todos os botões em suas mãos, sabe? Igual, por exemplo, o ladrão da cruz falou, se tu és filho de Deus, desce, salva a ti e a nós. Quer dizer, ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para poder simplesmente destruir o mundo. Ele tinha todo, ou seja, tinha uma bomba atômica em sua mão, tinha tudo. Era só ele pensar e ele era retirado daquela situação. Mas ele não fez por amor a mim e a nós, todos aqui. Ele viu que um dia o pastor,
né? A Rutinha, eu não posso, a Heloísa, a todos que estão aqui, né? Poderemos sim, em nome de Jesus, estarmos lá no céu. Essa que foi a diferença, que fez, né, com que ele aceitasse a submeter a algo que ele não fez. Um bom dia a todos. Amém, Mário. Você está corretíssimo. Só eu usei a nomenclatura 100 vezes mais, porque a serva do Senhor usa essa expressão, mas com certeza também creio que foi muito, muito mais. Eu coloquei, inclusive, o texto aqui no chat, tá? Obrigado, Amém? pastor, né, por compartilhar conosco, então, esse texto. A irmã Marlene estava com o microfone aberto, depois fechou. Irmã Marlene, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Se quiser contribuir, pode abrir seu microfone. Querida, desculpa, foi por engano, tá? Meu microfone estava aberto, tá? Ah, ok. Irmã Flávia, a senhora também abriu o seu microfone e depois fechou. Gostaria de falar alguma coisa? Acredito que também deve ser sem querer. Bom, gente, eu quero também aqui fazer, né, a minha consideração, que me chamou bastante aqui a atenção, foi as perguntas, né, que foram feitas ali logo no início. Perguntas reflexivas. Eu gosto muito de refletir sobre a mensagem e essas perguntas me impactaram, né? Como está a sua vida pessoal hoje? Está marcada pelo formalismo morto ou por uma fé viva? Tem você a forma de piedade sem o poder dela? Ou a sua vida possui, mediante fé viva, a presença vivificante do poder do Salvador vivo, o qual dá significado, vida e alegria a todas as formas de adoração e todos os serviços que Cristo instituiu? Como está a nossa fé? Né? O texto de hoje que nós estudamos, ele veio exatamente para nos sacudir, né? Eu me senti aqui sacudida por Cristo, né? Porque o pastor deixou bem claro aqui que o segredo de Cristo para vencer foi ele ficar firme, apegado ao poder do Pai. A vida de Cristo não foi fácil. Cristo foi tentado 100 vezes mais, né? E ele resistiu. E em nenhum momento ele usou a sua, né, divindade, em nenhum momento, porque se ele usasse a sua divindade, então ele deixaria de ser um modelo para cada um de nós. Tudo isso é possível, né? Nós também experimentarmos, quando nós experimentarmos desse poder dependente de Deus, né? Mas quando escolhemos pecarmos, estamos escolhendo, né, estarmos desconectados de Deus. Mas quando nós escolhemos ser cooperadores, que lindo, o pastor fez questão de frisar várias vezes a necessidade de sermos cooperadores, né? Cooperador é aquele que trabalha junto, né? Então, nesse momento que Cristo começa a agir em nós para triunfarmos. Que maravilha termos a honra de sermos cooperadores de Cristo, né? Que maravilha é sermos dependentes de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, né? Que você possa experimentar essa alegria de ser dependente de Deus. Bom, gente, não havendo nem mais nenhuma mãozinha, né? Hoje é dia da preparação. Que Deus abençoe, né? Desde já, nós desejamos a vocês um feliz dia da preparação, já um feliz sábado. Daqui a pouquinho estaremos nas horas dos sábados, que possamos estarmos com todas as nossas atividades encerradas, né? Já nos primeiros momentos das horas do sábado. E nós vamos, então, agora fazermos mais uma oração para encerrarmos, então, a este bloco,
né? E assim partimos para as demais atividades. Eu gostaria de convidar alguém, né, que pudesse fazer essa oração para encerrar esse momento. Irmão Éden, obrigado. Pode abrir seu microfone e fazer a oração final. Logo em seguida teremos um hino. Obrigado, bom Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado por o Senhor não ter descido da cruz, por ter ficado firme até o fim, para nos dar a oportunidade de hoje nós estarmos aqui reunidos. Obrigado pela oportunidade de que um dia estaremos no céu. Por isso imploramos, Pai, perdoa os nossos pecados. Nos dê um dia feliz. Nós vamos sair para nossas atividades. E que o Senhor possa clarear a mente de cada um aqui, em todos os seus afazeres, que o Senhor possa estar presente. Que nós possamos ter um dia contigo. Salva-nos. E também, Senhor, as pessoas que estão enfermas, assim como Pedro se encontra. E se tiver algum outro aqui na sala que alguém tem em mente, que o Senhor possa ir de encontro e possa curar também essa pessoa. Abençoe também os estudantes, as eleições desse Brasil, do nosso Brasil. Que o Senhor possa estar à frente em tudo aqui, Senhor. Nós sabemos que o controle é seu. E por isso nós imploramos que venha nos ajudar hoje, em nome de Jesus. Amém. Dia não sei.
Cristo vem, vigiemos e oremos. Irmãos, até amanhã, às 9 horas do Brasil, de Portugal, e às 5 horas aqui do Brasil. Aguardamos vocês para mais um dia, para mais um final de semana de estudo. Um abraço a todos e um feliz sábado. Feliz sábado, amém. Eu amo vocês. Eu também, irmã. Amém. Bom dia.